Se você quer estudar sem enrolação, veio ao canal certo. Aqui no Rumo Questões vamos direto ao ponto. Você pausa o vídeo e responde. Ao final de cada questão trarei uma breve revisão sobre o conteúdo. Mas antes de começarmos, peço o seu apoio. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe para eu saber que você quer mais vídeos como esse. Agora sim, questão 1. O período regencial, de 1831 a 1840, foi marcado pela ocorrência de diversas insurreições populares vindas à tona no contexto da crise política do final do primeiro reinado. A emergência de revoltas populares provinciais durante as regências pode ser explicada pela a. Crescimento do contingente de homens livres nas províncias em relação ao número de escravos, embora ainda submetidos da mesma forma à marginalização, marcada pela impossibilidade de acessar quaisquer direitos políticos. B. Ação conspiratória de grupos maçons, encabeçados por políticos ligados ao Partido Liberal, que pretendiam instaurar no país uma república jacobina aos moldes franceses. C. Autoritarismo dos regentes que governaram o país de forma centralizadora e completamente oposta aos interesses provinciais, em grande medida identificados aqueles dos liberais exaltados. D. Fidelidade popular à figura do monarca, ausente do poder naquele período. O perfil semi-republicano das regências acendeu o ressentimento popular e desencadeou disputas que culminaram nas revoltas provinciais. E. Descrença na continuidade da emancipação política brasileira em relação a Portugal, haja vista a proeminência do Partido Português por meio da atuação dos restauradores nos governos regenciais. A resposta correta é a. Crescimento do contingente de homens livres nas províncias em relação ao número de escravos, embora ainda submetidos da mesma forma à marginalização, marcada pela impossibilidade de acessar quaisquer direitos políticos. Revisão. Durante o período regencial, houve um aumento significativo no número de homens livres nas províncias em comparação ao número de escravos. No entanto, esses homens livres ainda enfrentavam marginalização e não tinham acesso a direitos políticos. Esse cenário de exclusão social e política gerou um ambiente propício para insurreições e revoltas populares, como a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a farroupilha. Questão 2. Entre as consequências políticas da Guerra do Paraguai para a política interna brasileira, destaca-se a transformação do exército em força política pró-republicana, impulsionadora da derrocada do regime monárquico. B. O apoio indiscriminado do exército à manutenção da monarquia como forma de governo no Brasil. C. A aproximação dos chefes militares com a maçonaria, aliança que desagradou sobremaneira a Igreja Católica. D. O surgimento de um partido militar, agente principal do golpe político que originou a proclamação da República em 1889. E. O fortalecimento do exército como instituição política, tornado foco do republicanismo e do abolicionismo. A resposta correta é a transformação do exército em força política pró-republicana, impulsionadora da derrocada do regime monárquico. Revisão. Durante a guerra, o exército brasileiro ganhou experiência, prestígio e um sentimento de coesão e identidade. Após a guerra, muitos militares passaram a defender ideias republicanas e abolicionistas, vendo na monarquia um obstáculo para o progresso do país. Essa nova postura do exército foi fundamental para a derrubada do regime monárquico e a proclamação da República em 1889. Questão 3. A chamada Revolução de 1930 promoveu uma transformação extensa da ordem política brasileira, especialmente por a. Permitir a ascensão política de comunistas e anarquistas a cargos do Executivo e do Legislativo. B. Abolir a alternância dos cafeicultores paulistas e dos pecuaristas mineiros no centro do poder político nacional. C. Garantir o fortalecimento de outras oligarquias regionais, especialmente do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiro. D. Favorecer a projeção de grupos políticos fascistas, como a Aliança Nacional Libertadora. E. Dar vazão à instalação de um regime ditatorial iniciado em 1930 e encerrado em 1937, com o golpe político do Estado Novo. A resposta correta é a B. Abolir a alternância dos cafeicultores paulistas e dos pecuaristas mineiros no centro do poder político nacional. Revisão.
A Revolução de 1930 marcou o fim da política do café com leite que caracterizava a alternância de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esse movimento revolucionário, liderado por Getúlio Vargas, pôs fim à hegemonia dessas duas oligarquias no cenário político brasileiro e inaugurou uma nova era na política nacional. Vargas assumiu a presidência e iniciou uma série de reformas que mudaram profundamente a estrutura política e econômica do Brasil, centralizando o poder e enfraquecendo a influência das oligarquias regionais que antes dominavam o governo. Questão 4. A abolição da escravidão em 1888, legitimada pela legislação imperial, deveu-se a diversos fatores conjunturais econômicos e políticos: pressão inglesa pela abolição do tráfico internacional, altos preços no tráfico interprovincial, pressão de grupos políticos pró-abolicionistas oriundos das elites urbanas, introdução de mão de obra livre nas lavouras cafeicultoras do Oeste Paulista a partir de 1860. Para além desses fatores, é possível também assinalar a. O temor da propagação dos ideais abolicionistas norte-americanas no Brasil, que haviam extinguido a escravidão naquele país desde 1776. B. O declínio econômico do tráfico de escravos no Atlântico Sul, suplantado pela comercialização da mão de obra indígena. C. A Guerra do Paraguai, experiência de liberdade de ex-escravos que se tornaram líderes de levantes abolicionistas. D. A luta por liberdade, nas brechas do sistema de exploração de trabalho, protagonizada pela população escravizada. E. A benevolência da família real, que promoveu seu rompimento com as elites agrárias escravistas. A resposta correta é a D. A luta por liberdade, nas brechas do sistema de exploração de trabalho, protagonizada pela população escravizada. Revisão. Além dos fatores econômicos e políticos mencionados, a abolição da escravidão em 1888 também foi resultado da luta constante dos próprios escravizados por sua liberdade. Esses esforços incluíam fugas, formação de quilombos, rebeliões e outras formas de resistência que pressionavam o sistema escravista. A resistência ativa dos escravizados contribuiu significativamente para o movimento abolicionista, destacando a agência e determinação dos próprios escravizados em buscar sua emancipação. Essa luta constante minava a estabilidade do sistema escravista e reforçava as demandas pela abolição, pressionando a sociedade e o governo imperial a acabar com a escravidão. Questão 5. Os capitais para a instalação de engenhos de cana-de-açúcar nas capitanias de Pernambuco e da Bahia eram provenientes na maioria, no século XVI, de investidores estrangeiros, especialmente holandeses. Com o advento da União Ibérica, entre 1580 e 1640, este empreendimento resultou no a. Acirramento do conflito entre as potências coloniais europeias, especialmente Inglaterra e Holanda. B. Guerra aberta entre Portugal e Holanda, tornados inimigos por conta da união política entre as coroas lusa e espanhola. C. Invasão holandesa das regiões de produção açucareira sob domínio português, de modo a recuperar os capitais investidos antes da União Ibérica. D. Decadência da produção açucareira nas capitanias de Pernambuco e da Bahia, favorecendo a expansão deste empreendimento na capitania de São Vicente. E. Invasão francesa, experimentada nas colônias denominadas França Antártica e França Equinocial. A resposta correta é a C. Invasão holandesa das regiões de produção açucareira sob domínio português, de modo a recuperar os capitais investidos antes da União Ibérica. Revisão. Com a União Ibérica, de 1580 a 1640, que uniu as coroas de Portugal e Espanha, os inimigos da Espanha, incluindo a Holanda, passaram a considerar também as colônias portuguesas como alvos legítimos. Os holandeses, que haviam investido significativamente no financiamento da produção açucareira nas colônias portuguesas, buscaram recuperar seus investimentos invadindo e ocupando regiões produtoras de açúcar no Brasil, especialmente em Pernambuco e na Bahia. Essas invasões resultaram no controle holandês de importantes áreas produtoras de açúcar entre 1630 e 1654, período em que procuraram explorar e lucrar diretamente com a produção açucareira. Questão 6. A instauração do poder moderador pela Carta Constitucional outorgada pelo imperador Dom Pedro em 1824 significou, como primeira legislação magna brasileira, a instauração de um mecanismo de transição para o pleno regime constitucional,
consolidado no segundo reinado. B. Criação de um mecanismo para equilibrar as relações potencialmente conflituosas entre os poderes executivo e legislativo. C. Manutenção de uma estrutura de poder de caráter absolutista, apesar da fachada constitucional do primeiro reinado. D. Permanência de mecanismos de interferência portuguesa na política brasileira, haja vista a continuidade da dinastia de Bragança no governo do país. E. Proeminência política do Partido Português, defensor do federalismo político como via restauradora do colonialismo luso no Brasil. A resposta correta é a C. Manutenção de uma estrutura de poder de caráter absolutista, apesar da fachada constitucional do primeiro reinado. Revisão. A Carta Constitucional de 1824, outorgada por Dom Pedro I, criou o poder moderador, que dava ao imperador poderes quase absolutos, permitindo-lhe intervir diretamente nos outros três poderes. Embora o Brasil tivesse uma Constituição, o poder moderador permitia que o imperador mantivesse uma estrutura de poder centralizada e autoritária, característica do absolutismo. Isso garantiu que, na prática, Dom Pedro I pudesse governar com grande autonomia, reduzindo a efetiva separação dos poderes e minando a verdadeira essência de um regime constitucional. Questão 7. O ano de 1570 marca a publicação da primeira lei da coroa portuguesa proibindo a escravização indígena na colônia estabelecida no Novo Mundo. O efeito concreto dessa legislação foi: a disputa acirrada com outras potências europeias pelo controle dos nativos do novo continente recém-descoberto. B. A escalada da luta das elites coloniais pela revogação da proibição de exploração compulsória da mão de obra africana. C. Alianças e conflitos com diferentes grupos indígenas, através dos quais foi negociada a expansão colonialista portuguesa. D. A escolha pela escravização de africanos, pela completa impossibilidade de exploração do trabalho indígena. E. O aumento de conflitos entre missionários de ordens religiosas, colonos portugueses e autoridades coloniais pela exploração da mão de obra indígena. A resposta correta é a E. O aumento de conflitos entre missionários de ordens religiosas, colonos portugueses e autoridades coloniais pela exploração da mão de obra indígena. Revisão. A proibição da escravização indígena em 1570 pela coroa portuguesa gerou conflitos entre diferentes grupos na colônia. Missionários de ordens religiosas, como os jesuítas, defendiam a proteção dos indígenas e a sua conversão ao cristianismo, opondo-se à sua escravização. Por outro lado, colonos portugueses e autoridades coloniais, que dependiam do trabalho indígena para a exploração econômica, resistiram a essa proibição e buscaram formas de contorná-la. Esses conflitos refletiam as tensões entre os interesses econômicos dos colonos e os objetivos religiosos e humanitários dos missionários. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!